Da noite de domingo para a noite dessa segunda-feira, o Ministério da Saúde registrou 15.645 casos novos de contaminação pelo novo coronavírus. Com isso, o total de casos confirmados passou de 700 mil, são 707.412, e foram anotadas no período 679 mortes com exames positivos para a Covid-19, totalizando 37.134 vítimas fatais da doença. Na quarta-feira da semana passada, o governo federal alterou o horário de divulgação dos dados da pandemia no Brasil. Era às 7 horas da noite e passou a ser feito por volta das 10 da noite. E desde sexta-feira, os dados não traziam a totalização de contaminados ou mortos. Nessa segunda, o diretor de análise de saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, explicou que a nova tabela faz parte de uma mudança na estratégia de divulgação das informações. Agora, ela será feita por meio de uma plataforma digital prevista para entrar no ar nos próximos dias. É um site que a gente considera como um site temporário. Ele surgiu por uma necessidade de informação. A partir do momento que nós tivermos a nova plataforma, a gente vai conseguir fazer essa migração e aí lá, assim, a gente tem dados mais consistentes e robustos. Nós tomamos a decisão de pactuar com os estados, informam por meio das planilhas até um determinado horário, que era 6 horas, a gente está diminuindo, baixando para 5 horas da tarde, para que às 5 horas da tarde a gente comece o processo de validação, para que no máximo às 6 horas nós possamos atualizar as informações. Entidades de classe e órgãos públicos reagiram à mudança. A Sociedade Brasileira de Infectologia e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde criticaram o que chamaram de falta de transparência. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar a conduta da pasta. A Defensoria Pública da União, que mantém o Observatório da Covid-19, procurou a Justiça Federal em São Paulo para pedir a volta da divulgação detalhada dos dados. E partidos de oposição fizeram o mesmo pedido ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democratas, informou que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus trabalhará com os dados estatísticos da pandemia fornecidos pelos estados e pelo Distrito Federal. Na noite desse domingo, o Ministério da Saúde divulgou 2 boletins de atualização. No primeiro, informava que em 24 horas tinham sido registrados mais de 30 mil novos casos da doença e mais de 1.300 mortes causadas pelo novo coronavírus. Depois, o Ministério corrigiu para 18.912 novos casos e 525 mortes. De acordo com o Ministério, a diferença ocorreu porque os estados de Roraima e Ceará fizeram uma revisão dos números. O secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, Elcio Franco, anunciou que, nesta terça-feira, a equipe vai se reunir com as secretarias estaduais de saúde para definir a nova forma de atualização dos dados. Elcio detalhou a nova metodologia que será usada. Essa pactuação com estados e municípios na redução de itens da ficha de investigação de síndrome respiratória aguda grave, para contemplar apenas os campos essenciais para uma análise epidemiológica. Também ficarmos em condições de auxiliar estados e municípios na recomposição da equipe de trabalho com vistas a manter esses dados atualizados. Então, hoje ela trabalha com data de notificação. A gente aperfeiçoando o sistema e conseguindo alinhar com estados e municípios, a gente vai passar a tratar com a data do óbito e a data efetiva do início dos sintomas. Elcio Franco descartou que o Ministério faça uma recontagem dos casos. Com relação à recontagem, não há essa intenção. Esses dados eles são divulgados pelos estados e municípios. Eles estão sendo baseados em análise clínica, o diagnóstico de um médico, que é um profissional de saúde. São confirmados por testagem, feita em laboratórios particulares ou oficiais. Então, da mesma forma que nós acreditamos nesses dados que nós estamos apresentando agora, nós acreditamos nos dados que foram carregados por estados e municípios. Nessa reunião com as secretarias, a expectativa é que o Ministério da Saúde anuncie uma nova ajuda a estados e municípios. O governo federal deve ajudar com a logística de distribuição de aparelhos respiradores e com o transporte de pacientes em cidades do interior. Isso porque, de acordo com Eduardo Macário, a tendência é que o vírus comece a atingir com cada vez mais força as áreas mais distantes das capitais. A pandemia, por uma questão até de dinâmica social, começou nos grandes centros, pela maior densidade populacional, pelo fluxo de viagem das pessoas de uma cidade para outra, normalmente as capitais, onde estão os aeroportos, até o pessoal que vem do exterior, e
ela está migrando agora para cidades do interior. A gente consegue observar esse comportamento, isso que está se passando no Amazonas, no Pará, em outros estados, onde as capitais estavam com um nível de comprometimento da estrutura de atenção à saúde elevado e o número de casos e de casos graves de ocupação de leitos de UTI tem caído bastante. Os meios de comunicação mantêm a consolidação de números totais da pandemia da Covid-19, que apresentam variações de acordo com o horário em que os painéis são divulgados. Entre eles, o portal EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, da qual fazem parte as rádios Nacional e MEC e a Rádio Agência Nacional. Para consultar os dados compilados pela EBC, acesse ebc.com.br/números de Covid-19. Tudo junto, sem acento e sem traço. Vou repetir, ebc.com.br/números de Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.